Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. O advento aparentemente irreversível das redes sociais, fazendo essa hiperconectividade e conectando todo mundo o tempo todo, recoloca algumas situações e algumas instituições, não necessariamente em xeque, mas exigindo uma reflexão a respeito de como elas começam a funcionar nesse novo cenário de hiperconectividade. Uma delas, a instituição da democracia. E para tratarmos disso, nós convidamos um especialista em direito eleitoral, o advogado Hélio Maldonado, com quem nós vamos conversar agora. Hélio, é a sua praia, né? Direito eleitoral e os ritos. E os ritos através do qual a democracia se manifesta nas escolhas periódicas dos políticos. Como é que você está vendo o advento da rede? Como é que você está vendo essa questão da regulamentação da atividade das redes? Em suma, até que ponto isso complica ou facilita? Eustáquio, primeiramente eu queria agradecer essa conversa que você nos convidou e dizer da grande admiração, né, de estar aqui na sua presença hoje para debater esse tema. Eu que agradeço a presença, porque esse tema é pertinente, né? Sim. Como você sabe, a gente dá continuidade a um trabalho de longo tempo na advocacia eleitoral fundada pelo meu pai. Então eu, pessoalmente... Dr. Hélio Maldonado Jorge. Exatamente, né? Que é desde 88, então são quase 40 anos que a gente tem de advocacia eleitoral. E eu, particularmente, comecei a trabalhar com campanhas políticas em 2005. Tá? A experiência de 2006, 2008, 10, 12. E eu me lembro ainda, como um advogado incipiente, eu ainda sou, né? Eu era muito mais em 2012. Mas a partir de 2012, 14, 16, toda campanha eleitoral havia um anúncio de que a propaganda na internet iria substituir aquela propaganda realizada nos caminhos ortodoxos no processo eleitoral, que é na rua, através do corpo a corpo, junto ao eleitorado, com carreata, caminhada, passeata, panfletagem, etc., visitas, né, à casa das pessoas. E nós tínhamos aquela outra propaganda que era a menina dos olhos dos candidatos em geral, que é a propaganda gratuita de televisão e rádio. Era tão a menina dos olhos do processo eleitoral, o acesso ao tempo gratuito de televisão e rádio, que se formavam coligações por identidade, por fisiologia, sem conveniência política, né, sem qualquer ligação, né, identidade de programa. O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro, ele deu, após a Constituição de 88, condições de possibilidade para o pluripartidarismo, particularmente a gente chama de pluripartidarismo desenfreado, então uma quantidade enorme de partidos políticos. Cujo ativo era o tempo na TV. Né, o ativo era o tempo da TV, né, tem uma história que se fala que é um partido para chamar de meu, né, e aí gerava todos os efeitos nefastos que isso provocava no sistema político posteriormente. Mas veio, em especial em 2016, aí sim, né, já Eustáquio, demorou até a própria regulamentação do uso das redes sociais nas eleições. Isso foi de 2009 e 2012 que começou a caminhar mesmo, de haver assim, um uso mais ostensivo. Em 2016 para 2018, 2016 foi a eleição municipal, 2018 foi a eleição de Bolsonaro, e a eleição de Bolsonaro no Brasil, né, no exterior, né, foram outras eleições já anteriores, ela foi uma virada de chave. E o que gerou essa virada de chave? Hoje, a nível de propaganda eleitoral, a propaganda no ambiente digital, ela é a segunda mais importante, né? Segundo pesquisas científicas do marketing eleitoral, a propaganda no ambiente digital, ela é a que mais chega ao eleitorado
e ela é que mais convence o eleitorado a votar em determinada pessoa. Ela só perde para propaganda corpo a corpo. O demais, né, como a crise da mídia tradicional, né, vem externamente e entra para o processo eleitoral, se repete, né? Então, hoje, o ambiente digital é o forte na propaganda eleitoral. E aí a gente tem as consequências derivadas disso, né? De que se olha muito para o ambiente digital e como que esse ambiente digital influi hoje no processo eleitoral, quer seja nas próprias eleições ou quer seja no exercício de uma determinada legislatura que tem a finalidade ou reeleição ou manutenção de um grupo político por um indicado, etc. Mas na verdade, de uma certa maneira, quem não sei se antecipou ou se foi isso, ou seja, pegou a onda exata, foi Barack Obama com You Can. Exatamente, né? Foi a eleição anterior, né? Porque a de 2018 foi Bolsonaro, 2016 foi Trump, e me parece mesmo que a eleição da potência da propaganda eleitoral no ambiente digital foi a eleição do Barack Obama, de 2012. Foi a primeira, né? Porque Obama teve uma reeleição. Exato. Que é o máximo, inclusive, permitido para o presidente americano, né? Exatamente, continuado como no Brasil. Mas então, veja bem, aí nós temos o ambiente digital e o ambiente digital... Aí, interessante, nós temos o seguinte, antigamente a gente tinha a mídia convencional, que de uma certa maneira a internet veio desconstruir alguma coisa dessa mídia, até porque a versão deixou de ser unilateral, né, da mídia para o público. Então hoje, com essa história de que todo mundo é emissor de conteúdo, as versões proliferam. Mas a mídia tradicional, pelo menos, dava um certo sentido ao processo. Agora a coisa fragmentou muito, né? Exatamente. Agora está tudo ao sabor da melhor narrativa. Fragmentou, né? E para muito além, né, se diz que a internet deu voz às pessoas, né? Antes a pessoa não tinha espaço de escuta e fala, hoje ela pode ter esse espaço de voz e fala, mas o problema que a gente tem hoje, olhando para a questão do processo eleitoral e para as redes sociais, é que essa regulamentação do uso das redes sociais até então ela é excessivamente tímida, tá? A propaganda eleitoral na televisão e na rádio, ela sofre, Eustáquio, uma densidade enorme de regulamentação, tá? Uma densidade de regulamentação. Minúcias, né? A gente fala que a propaganda eleitoral na televisão... Uma hiperregulamentação, um tráfego muito grande de disposições que limitam, às vezes até sem sentido, como, por exemplo, quer dar um protagonismo ao candidato, não permite que um terceiro participe para além de 25% do tempo daquela propaganda em favor de uma determinada candidatura, tem algo que se coloca com conceitos indeterminados, né, de que aquela peça de propaganda eleitoral ela não cause um estado emocional direcionado ao eleitor. Isso significa que uso excessivos de estratégia de marketing, construção de narrativas que, de alguma forma, toquem de maneira muito evidente o eleitorado. Ela quer fazer uma espécie assim de ficar desnudada, tirar todos os artifícios possíveis, né? A gente sabe quanto que custava essas estratégias eleitorais, né? As superproduções. Superproduções, né? A história do Duda Mendonça, de outros, etc. Então, né, o quanto que se acreditava que um marqueteiro poderia pegar um candidato, tratar como produto e vender ele e enfiar a goela abaixo do eleitorado para ter um resultado eleitoral independentemente das ideias, né, da afinidade do eleitor em relação àquelas ideias, etc. Então, teve um ônus de regulamentação muito grande, né? Só que veio o ambiente digital. E o ambiente digital, né, nós já falamos aquela questão de paradigma, né? Vem um novo paradigma,
é o grau de importância maior dos mecanismos de propaganda eleitoral, e na vigência de um determinado paradigma, como que é o conceito mesmo de paradigma, vão surgindo os problemas. E vão surgindo, eventualmente, as ideias de solução desses problemas. E como o ambiente digital dá voz a qualquer um, o engajamento eleitoral passou de uma atividade ativa só dos candidatos para também uma atividade ativa do seu eleitorado. Então houve uma multiplicidade maior. E como é que se coopta o voto? É através da comunicação. E a comunicação ela pode ser verdadeira ou pode ser mentirosa. Tudo bem, a mentira sempre existiu, né? Da democracia estabelecida grega, greco-romana, e por aí vai na história do mundo afim. Sempre a política e mentiras nunca deixaram de coexistir, né? Vamos citar aqui. Política, corrupção e mentira. São três elementos também, que quase sempre estão se... exatamente. Agora, o problema do ambiente digital, dessa participação ativa do eleitorado nas campanhas eleitorais, é que houve uma maior potência de expansão da mentira eleitoral. Uma maior potência de expansão. Enquanto que, você sabe, que na comunicação ortodoxa se demorava tempos para chegar uma informação àquele que era receptor, melhor dizendo, de uma determinada mensagem, com o ambiente digital isso... instantâneo. Como você diz, a hiperconectividade gerou comunicações instantâneas. Uhum. E quando nós temos essas comunicações instantâneas e uma potência maior de divulgação da mentira eleitoral, isso faz uma influência muito grande no convencimento do eleitorado. E esse eleitorado, no ambiente digital, ela tem uma comunicação dada pelas empresas de redes sociais, são empresas com finalidades comerciais. A comunicação não é igual à comunicação ortodoxa que nós tínhamos na TV, que é uma programação uniforme para todo mundo, um filtro por trás a respeito desta comunicação. Muito pelo contrário, a comunicação no ambiente digital é uma comunicação customizada, né? Ela vai ser direcionada para você, hipersegmentada, segundo os seus desejos, perfil. E os seus desejos são todos eles identificados por algoritmos, são inteligências artificiais, que vão analisar com hipervelocidade as suas interações, o seu tempo de visualização de vídeo, as suas pesquisas que você faz, os interesses, né? Em provedores de pesquisa, etc. e tal, e vai fazer um direcionamento. E esse direcionamento vai gerar uma bolha de informação. Uma bolha de informação para aquele segmento de público que quer ouvir aquele tipo de informação, e este segmento de público não vai ter acesso à comunicação que vai fazer uma antítese a essa determinada opinião. Por exemplo, eu posso, por alguma questão do meu espírito, achar que o nazismo foi algo saudável para o mundo em geral e que o Hitler é o maior herói que já existiu em todos os tempos, com ideias de subjugar uma determinada população de pessoas por sua etnia, como, por exemplo, os judeus. Uhum. E como eu sou hiperconectado, como eu me comunico apenas então somente por essas ferramentas digitais, WhatsApp, né, redes sociais, Instagram, Facebook, etc. E como eu sequer nunca liguei a minha televisão, porque eu sou um cara uma pessoa de 16 anos de idade, um eleitor já, ele é de um tempo que ele nem liga a televisão.
a não ser se for para ver um streaming, alguma coisa do gênero, mas ele não liga para ver a programação, o programa de domingo, o jornal, né? Não há essa cultura mais colocada. Então eu só acesso aquilo e aquilo me convence que na minha visão de mundo só aquilo é verdade. Como, por exemplo, também a questão que nós tivemos na Covid, que as vacinas fazem mal, que as medidas de distanciamento social não são recomendáveis, elas não são eficazes para a contenção de proliferação do vírus, que a ideia era fazer o máximo de contaminados para ter uma autoimunidade, aí sim haver o fim da pandemia. Então este é o que é o problema que a gente tem do ambiente digital e como esse ambiente digital tem influenciado no processo eleitoral, em especial pela comunicação da mentira eleitoral. A presença hoje é do especialista em direito eleitoral, Hélio Maldonado. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do especialista em direito eleitoral, o advogado Hélio Maldonado. Ô Hélio, você falou a respeito dessas ambientes diferentes e das possibilidades que essa esfera da internet proporciona. Algumas coisas têm que ser consideradas. Você não foi apenas transplantado para o ambiente digital aquilo que já era prático. Por exemplo, eu me lembro que os marqueteiros de ponta já estavam, antes da fase analógica, eles já faziam consultas, pesquisas com o público-alvo para saber como instruir o discurso dos candidatos. Eu acompanhei isso de perto. Eles faziam pesquisas para instruir ou seja, o que o candidato deveria prometer ou não. Eu, pessoalmente, tenho uma visão a respeito disso, que é o seguinte, embora quando você fala em termos de internet, 10 anos, 15 anos, é quase uma pré-história, né? Quando a gente fala de Orkut, há 20 anos atrás, que dominava o Brasil, o antecessor do Facebook, mas mesmo assim, mesmo considerando a transição rápida, a mutação vertiginosa que a internet está proporcionando, acelerando mesmo o tempo, nós temos muito pouco tempo. Eu acho que é uma fase de transição que a gente está se adaptando a essa tsunami. Nós estamos nos adaptando. Tem muitas coisas que eu vejo que apenas foram transpostas para o ambiente virtual. O que eu acho interessante é o seguinte, continuamos... Você vê a democracia, né? A democracia, enquanto ideia, que coisa excelente que é a democracia. Aí você vai discutir a legitimidade do Congresso atual. Totalmente legítimo, não tem ninguém lá. Bom, talvez tenha os suplentes que não foram eleitos diretamente, né? Mas absolutamente legítimo. E isso não nos assegura que nós temos uma boa representação, porque, na verdade, a democracia, ao longo da sua história, sempre ressalvando que de todos os sistemas, ou melhor, nem sempre o representante fala pelo representado, porque posto que ele chega lá e se torna uma nova corporação, a corporação dos que estão lá, e vão legislar suprapartidariamente segundo seus interesses. Você vê inadequações hoje na legislação tributária, na legislação eleitoral, para lidar com essa nova realidade? Eustáquio, o funcionamento do regime democrático, ela é como se fosse sempre uma obra inacabada, né? Vão surgindo os problemas e vão surgindo as propostas de solução desses problemas para que a gente sempre tome melhores rumos. E há algo de diferente quando se fala em ordenamento jurídico eleitoral, de que quem é que constrói esse ordenamento? São, em especial, os parlamentares. A clientela. Né?
E a quem que vai ser direcionado esse ordenamento? É os a eles bodes tomando próprios. conta da horta. A eles próprios, né? Então a gente tem um momento de avanço, retração, etc. Há um primeiro problema que se procurou resolver no Brasil, que é o problema do pluripartidarismo. Todas as reformas eleitorais do último ano com a finalidade de diminuir o número de partidos políticos no Brasil. A gente tinha, há 10 anos, 37 partidos políticos. Hoje, salvo engano, a gente tem 21, deve ter caído para 17, alguma coisa assim. Tá? Então, diminuir isso para diminuir o problema da representatividade, né? Encerrou-se também a questão da coligação para as eleições proporcionais, que são aquela para o legislativo, eu voto em você e é elegido um candidato de outro partido. Eleitor. Então essa distorção ela acabou também, que é não só para o momento eleitoral, mas também para gerar mais governabilidade. Porque se você tem mais partidos políticos, você precisa de mais negociação, e essas negociações elas passam a ser caso a caso, e não uma coalizão de partidos que dê sustentabilidade ao governo. Como que é aquela ideia do Sérgio Abranches de presidencialismo de coalizão. Então, a primeira coisa foi essa. A segunda coisa foi a questão relacionada do dinheiro nas campanhas eleitorais, né? Em 2015, a gente teve a eclosão do julgamento do mensalão, né? Todos nós lembramos disso, televisionado, etc. e tal. E isso colocou aquilo que você descreveu. Corrupção e política sempre estiveram interligadas. Só que elas foram expostas, essas fraturas, no julgamento do mensalão. E aí se diagnosticou quão espúria essa relação poder econômico e poder político. E aí nós tivemos o fim do financiamento empresarial, das campanhas políticas. Em contrapartida, né, os legisladores criaram um fundo eleitoral, que é um fundo pomposo, serve para o financiamento das campanhas eleitorais, e por aí a gente vem andando para fazer melhorias paulatinas. São um monte de problemas que tem e que às vezes se tem soluções boas, razoáveis, ou às vezes se tem soluções até mesmo muito ruins por parte do legislador eleitoral. Ô Hélio, a questão que está se colocando hoje é a onipresença da ciência, a ubiquidade das redes sociais e a discussão da regulamentação, né? Sim. Até onde solta, até onde comprime. Nós estamos aí num mundo que cada vez as corporações suplantam os estados nacionais, né? Exatamente. E você imagina o poder de fogo que tem de sistemas aéreos, sistemas de informação, controlar, todo um controle de satélites. Como é que fica isso? Como é que adequa isso? Eustáquio, na perspectiva das teorias democráticas, que são bastante maturadas, né? Teóricos do mundo, teóricos, né, nacionais, há duas dimensões da democracia. Formal, uma dimensão formal, que se preocupa sobre a forma de acesso à representatividade, como que eu vou fazer a conquista do mandato e representar o meu eleitorado, o povo. Mas há uma outra perspectiva, que é a chamada uma dimensão material, né, de como que o exercício do poder político se afina se chama chamado sentimento constitucional. Desde a formação da ideia de Estado, né, que veio assim sempre como uma limitação do poder do absolutismo, né, eu quero limitar um poder de uma pessoa ou de um determinado grupo para que ele respeite, né, e tenha limites, né, ele não seja arbitrário, etc. Então toda a evolução de direitos teve essa finalidade de contenções, e em algum momento da história a gente teve, em especial no pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial, uma ascensão dos direitos humanos e como que isso passou a influenciar a Constituição,
dos países de maneira geral. A Constituição, né, na perspectiva democrática, Eustáquio, ela foi feita ela foi idealizada com uma última salvaguarda de proteção daqueles consensos mínimos que a gente tem para viver em comunidade. Porque para a gente viver em comunidade, a gente precisa de consensos mínimos. Sem dúvida. Né? Não há uma possibilidade de nós vivermos num estado de natureza, né? De que a gente é libertário e vive por conta própria. Então a gente precisa viver num estado social em que as normas nos regulamentem. Como já se queria desde o século XIX, o anarquismo seria uma etapa de evolução que certamente está mais no plano da utopia do que da perspectiva. Com certeza. Você sabe que o Gerson Camata, ele esteve aqui no programa um mês antes daquele fatídico dia, na Praia do Canto. Ele falou que todos os constitucionalistas, esse programa está aí, está no YouTube aí, pode ser revisto qualquer hora. Ele que foi constituinte, né, parlamentar constituinte. Ele falou, por isso mesmo, por ele ter sido parlamentar constituinte, ele disse que todos os constituintes de 1988 deveriam ser regularmente serem chicoteados em praça pública às sextas-feiras, porque eles produziram uma Constituição inviável. Só um registro, hein? Um registro. Uma carta de boas intenções, porque você falou a respeito de consensos mínimos. Ali se tornou uma colcha para atender uma sociedade tão multifacetada que, de certa maneira, inclusive envolve aquela contradição de uma Constituição parlamentarista com um sistema presidencialista. Mas esse assunto para outra conversa, quando você estiver aqui no outro momento para conversar conosco a respeito disso. Quero agradecer muito a sua presença. Muito obrigado. E os toques que você deu para nós a respeito da advertência que encerra essa onipresença das redes conformando o espectro político. Muito obrigado, tá? Pela oportunidade. Muito feliz. A presença hoje do advogado, do especialista em direito eleitoral, Hélio Maldonado. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.